coisa que eu fico pensando, e se aquela dificuldade que a gente sente para aprender, para, sei lá, memorizar alguma coisa, e se isso não for, tipo, uma falha nossa, uma falha pessoal? E se for um método? Exato. E se for só o resultado de usar um método que simplesmente não funciona para a gente? Essa é a provocação que a gente vai explorar hoje. A gente tem aqui um material bem fascinante, um texto chamado asvezes.pdf, e ele sugere uma abordagem, nossa, completamente diferente sobre aprendizado e memória. Então, o nosso objetivo aqui é mergulhar nessas ideias, nessas técnicas que fogem bastante do convencional, né? Totalmente. Para tentar entender como a gente pode, de certa forma, destravar nosso cérebro. A proposta é investigar se a resposta para aquele branco na prova, sabe? Ou para a dificuldade de fixar um conceito, pode estar onde a gente menos espera. Exato. E o que chama atenção logo de cara é que o material não trata o aprendizado como uma coisa isolada, que acontece só na cabeça. Aham. Ele enxerga o aprendizado como um todo, conectando mente, corpo e emoções. A premissa é que esses 3 elementos são um sistema único. E quando esse sistema está alinhado, nossa capacidade de aprender e de guardar informação, nossa, dispara. Entendi. Não dá para otimizar o cérebro ignorando o resto, sabe? Faz todo sentido. E o ponto de partida do texto é algo que a gente até intui, mas raramente aplica de forma consciente. Que é? Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. O material aponta para 3 modalidades principais. A visual, que é a turma do preciso ver para crer. Sim, essa sou eu. Precisa sentir, né? Precisa botar a mão na massa para entender. Ok, vamos analisar isto. Preciso confessar uma coisa. Quando eu li a parte sobre a direção do nosso olhar, meu primeiro instinto foi achar meio místico demais, sabe? Eu imagino. A teoria, segundo o texto, é que existe uma correlação direta. Olhar para cima ativaria nosso canal visual, Certo. olhar para os lados, o auditivo, e olhar para baixo, nossas emoções e sensações. Parece roteiro de filme, né? Um pouco. Mas aí o texto dá aquele exemplo do branco na prova e a dica de levante a cabeça. E eu pensei, quem nunca ficou olhando para o teto da sala tentando lembrar uma fórmula? Nossa, todo mundo. Talvez a gente faça isso intuitivamente. O que você acha? Existe algo real por trás dessa sabedoria popular? É uma ótima pergunta. E você tocou no ponto certo. Essa ideia do olhar tem raízes em campos como a PNL, a programação neurolinguística. Agora, cientificamente, a correlação não é tão direta e mecânica assim. Ah, ok. Não é tipo olhar para cima igual ver a resposta. Seria simples demais. No entanto, a intenção por trás do gesto é o que realmente importa. A intenção. Isso. É aqui que a dica se torna poderosa. Mudar seu estado físico, erguer a cabeça, respirar fundo, mudar de postura, isso quebra um padrão de ansiedade. Faz sentido. O estresse de uma prova pode criar um bloqueio mental, físico. Então, o gesto de olhar para cima não é uma senha mágica, mas é uma forma de interromper o ciclo de pânico que estava impedindo o acesso àquela informação. Entendi. A dica é válida, mas o porquê é mais sobre a fisiologia do estresse do que sobre a geometria do olhar, entende? Perfeito. Então é menos sobre onde você olha e mais sobre o ato de mudar o foco, de quebrar aquele estado de travamento. Exatamente. Isso torna a dica de levantar a cabeça muito mais prática e menos esotérica. E é fascinante pensar nisso, que uma simples mudança física pode destravar a mente. Mas isso tudo parte do princípio de que a resposta está lá para ser encontrada. Né? O que nos joga direto para o centro do segundo grande tema do texto, a memória. Afinal, de que adianta procurar algo se a gente não soube como guardar direito em primeiro lugar? E aqui tem uma frase de impacto no texto que muda tudo. Diz assim, não é sua memória que é ruim, é que ninguém te ensinou como usá-la. Essa frase é ótima. Isso tira o peso da culpa, né? Daquela sensação de eu sou burro. E transforma o problema numa questão de técnica. Exatamente. E a técnica que o texto propõe é baseada num princípio fundamental. O cérebro não é um HD que armazena dados frios. Certo. Ele é um órgão que evoluiu para registrar o que é significativo.
E o que é significativo? O texto diz, de uma forma quase poética, que a memória gosta de movimento, de cor, de emoção. Nossa, que bonito isso. Em outras palavras, a memória grava aquilo que tem vida. Uma informação estática, monótona, em preto e branco, o cérebro olha para aquilo e pensa, ok, provavelmente não é importante. E descarta. O exemplo do cachorro que eles usam é perfeito para ilustrar isso. Se eu peço para pensar num cachorro parado, você tem uma imagem mental. Sim. Mas se eu peço para você pensar num cachorro correndo, a imagem é instantaneamente mais forte, mais cheia de detalhes. Muito mais. O movimento captura a nossa atenção. Sim. E tem uma razão evolutiva para isso. Nosso cérebro foi programado para prestar atenção em coisas que se movem. Era uma questão de sobrevivência. Ah, claro, o predador. Era o predador se aproximando ou a presa escapando. Esse instinto primordial ainda está aí. Aplicar isso ao estudo significa transformar dados abstratos em cenas dinâmicas. Eu lembro que na faculdade, para decorar o ciclo de Krebs, que é uma sequência bioquímica super complexa, Nossa, nem me fale. eu imaginei cada componente como um personagem de desenho animado numa corrida maluca. Uma corrida maluca do ciclo de Krebs. Adorei. Era ridículo, eu sei, mas eu nunca mais esqueci. O cérebro não liga para dignidade, ele liga para impacto. Perfeito. E as técnicas que o texto sugere seguem exatamente essa lógica. Usar canetas coloridas, fazer desenhos, esquemas e a minha favorita, imaginar os conceitos em escalas grandiosas. Ah, essa é ótima. O texto sugere: pense naquela fórmula brilhando do tamanho de um prédio. É uma imagem que você não esquece facilmente. É quase cinematográfica. Totalmente. É o oposto de tentar decorar uma linha de texto sem graça num livro. E se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos uma mudança fundamental no papel de quem aprende. A pessoa deixa de ser um receptor passivo de informações, um balde onde se despeja conhecimento, sabe? E se torna um criador ativo de imagens mentais. É o ato de construir essas imagens vivas, de se envolver criativamente com o conteúdo que forja as conexões neurais e torna a memória duradoura. Não é sobre decorar, é sobre criar. Exatamente. Então, se a gente já entendeu como criar memórias vivas e como nosso corpo influencia a mente, a pergunta óbvia é: como colocar tudo isso em prática no dia a dia? Certo. E o texto é bem direto nisso. Ele oferece quase um kit de ferramentas para começar. A primeira ferramenta é algo que eu achei contraintuitivo no começo: a revisão pré-sono. Ah, sim. A sugestão é dedicar uns 15 minutos antes de dormir para revisar o que foi estudado. E a justificativa que o texto dá é muito interessante. Ele diz assim: o que você pensa nos últimos minutos do dia se repete a noite inteira no silêncio do seu subconsciente. Parece um pouco abstrato. Pode soar um pouco, mas a neurociência dá um suporte bem concreto a essa ideia. É durante o sono, especialmente na fase REM, que o cérebro faz a faxina do dia. Entendi. Ele está, de fato, replayando as experiências, fortalecendo as sinapses importantes, as conexões entre neurônios e descartando o ruído. Então, essa revisão pré-sono é como escolher a playlist que o seu cérebro vai tocar durante a noite para consolidar as memórias certas. É como dar uma instrução clara para o cérebro. Olha, de tudo que aconteceu hoje, isso aqui é o que eu quero que você guarde. Fantástico. Mas para essa revisão funcionar, a mente precisa estar calma. Isso. E isso nos leva à segunda ferramenta do kit, a respiração. O texto sugere essa técnica 4x4, né? Inspirar em 4 segundos, segurar por 4 e soltar em 4. Isso me soa como algo para relaxar, mas o material parece colocar como uma ferramenta de performance cognitiva. Essa conexão é real ou é um exagero? É uma ótima pergunta. O efeito primário é sim no sistema nervoso parasimpático, ou seja, relaxamento. Mas não é só isso. Ao controlar a respiração de forma consciente, você quebra o ciclo de luta ou fuga que a ansiedade de estudar para uma prova, por exemplo, dispara. Certo. Um cérebro em pânico não aprende, ele sobrevive. O córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio complexo, meio que desliga em situações de alto estresse. Nossa, não sabia disso.
Então, a respiração não te deixa mais inteligente, mas ela cria as condições neurológicas para que a sua inteligência possa operar sem a interferência do pânico. Além de, claro, aumentar a oxigenação no cérebro, que por si só já melhora a clareza mental. Ok, faz todo sentido. Preparamos o estado mental com a respiração, consolidamos o aprendizado com a revisão noturna, e a terceira ferramenta é sobre como a informação entra em primeiro lugar. Anotações visuais. Aham. O texto é categórico. A mente pensa em imagens, em conexões, não em linhas retas. A sugestão é abandonar aquelas anotações lineares, palavra por palavra, e começar a criar mapas mentais, desenhos, fluxogramas. E isso desafia a forma como a maioria de nós foi ensinada a estudar, né? Totalmente. O sistema tradicional valoriza o caderno organizado, com linhas retas, parágrafos, mas o cérebro é um órgão de associação. Ele funciona em rede, como a internet. Mapas mentais imitam essa estrutura. É verdade. E quando você junta as 3 ferramentas, você tem um ciclo virtuoso. A respiração prepara o estado mental. As anotações visuais organizam a informação de uma maneira amigável para o cérebro e a revisão noturna consolida esse aprendizado de forma profunda. É um sistema completo. É um sistema. E por trás de todo esse sistema tem um alicerce de tudo, que é a mentalidade. Principalmente sobre como lidar com o erro. O texto usa uma analogia poderosa que muda a nossa perspectiva. Ele diz: lembre-se, você aprendeu a andar caindo, e cada queda foi um passo. Essa mentalidade é absolutamente crucial. Isso reformula completamente o erro. Com certeza. A ansiedade e o medo de errar são 2 dos maiores bloqueadores cognitivos que existem. Quando alguém vê o erro como um passo e não como um ponto final, a pressão diminui drasticamente. Isso libera recursos mentais que antes estavam ocupados com medo, com autocrítica, e que agora podem ser usados para o que realmente importa: entender, conectar e criar. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado, sabe? A mentalidade do erro faz parte simplesmente solta esse freio. Ótima analogia. Então, o que tudo isso significa no final? Para mim, a mensagem final do texto é sobre autonomia, sobre empoderamento. Sim. Aprender de verdade é assumir o controle, é se tornar, como diz o texto, o capitão do próprio navio. É parar de ver a mente como um fardo, um peso que precisa ser arrastado, e passar a vê-la como uma ferramenta de liberdade, uma asa. Lindo isso. O material se encerra com uma assinatura que parece ser do autor ou do grupo por trás do texto. Neuralinks, onde você aprende a pensar diferente. E é importante notar, claro, que não se trata da empresa de tecnologia, mas a escolha do nome já diz muito sobre a proposta de religar o cérebro de uma nova forma. Exatamente. O material nos convida a tratar o conhecimento não como algo a ser engolido e regurgitado numa prova, Isso mas como uma paisagem a ser explorada com todos os nossos sentidos. É uma abordagem que valoriza a curiosidade e a criatividade tanto quanto a disciplina. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. qual seria? Se o aprendizado é de fato uma jornada tão pessoal, um mapa que cada um desenha para si, a pergunta que fica é: qual é o primeiro traço, por menor que seja, que cada um de nós pode desenhar no seu próprio mapa, hoje mesmo?